Olá galera, sou o professor Alex, professor de artes, e hoje a gente está falando aí do Cândido Lopes, né? Um grande artista aí, que ele é um cara que retratou as guerras. Mas antes de falar do Cândido Lopes, eu queria mostrar para vocês alguns artistas aí que eles também acabavam se inserindo no meio da guerra, né? Eles produziam algumas obras que acabou se retratando, né, no meio do conflito, e outros que acabou retratando somente a guerra mesmo de fato, algumas coisas que aconteceu, né? Então é interessante eu mostrar alguns artistas. Depois eu, com esse contexto, eu vou estar falando aí sobre o Cândido Lopes, dando continuidade. Então, primeiramente, eu queria mostrar o grande Picasso, né? O Picasso é um artista aí espanhol que ele pintou Guernica, que foi aí através do general Franco, que foi atacada, né? Chamou a Itália fascista para atacar Guernica, que é uma cidade que fica na Espanha, e chamou a Alemanha nazista. Na época estava começando essa ideia do nazismo, e chamou para atacar Guernica. A Alemanha topou na ideia e foi lá e bombardeou essa cidade. A partir do momento que bombardeou essa cidade, o Picasso resolveu retratá-la, né? Retratá-la através de uma pintura. Essa pintura, pessoal, mostra o desespero, uma mãe chorando, segurando o filho, o boi que representa aí, né, o touro, no caso, que representa aí a Espanha, o soldado morto com a espada na mão. Então, tem todo um contexto histórico aí, onde o Picasso tentou retratar a Guernica através dessa pintura, certo, galera? Então, lembrando que o Picasso é um pintor espanhol, né, onde ele também é um cara aí que comandou o cubismo, né, junto com George Braque. Picasso aí que fez parte aí das vanguardas europeias e revolucionou a arte, né? Professor, mas o Picasso ele teve alguma influência de algum outro artista para poder fazer o cubismo? Ele teve influência de Cézanne, ele teve influência de outros artistas que ele acabou meio que copiando, né? Copiando um traço, e acabou criando esse próprio estilo aí, dessa identidade visual dele. Então o Picasso é um ícone da pintura, além de ter feito essa obra que é chamada de Guernica, ele fez a Senhorita de Avignon. Então ele trabalhou, pessoal, aí no contexto. O Picasso ele foi um cara que viveu muito e ganhou muito dinheiro com a arte, certo? Então, como é que você reconhece uma obra cubista? Exatamente por ter formas geométricas, né, galera? Então, o Picasso aí, por mais que ele pintou essa obra aí você vê que não tá colorida, né? Ele usou aí poucas tonalidades, aí, tanto preto e várias tonalidades cinza, e o branco também para essa questão mais do contraste de luz, né? Então o Picasso ele brinca muito com isso, e teve obras que ele fez bem mais colorida, tá? Eu acho que, por exemplo, quando ele fez a Senhorita de Avignon, teve uma influência de Máscara Africana e tudo mais, galera. É só uma breve pincelada aí sobre esse artista, que ele tá retratando uma guerra civil espanhola, tá bom? Então não tem como a gente falar de algum tipo de guerra, algum tipo de pintura de guerra, sem mostrar alguns ícones aí da pintura que representou, né, na história da arte, mostrando esse contexto da guerra, certo? Então, esse artista aqui eu gosto bastante dele, é um paraibano, né? O mais conhecido aí, né, como Pedro Américo. O Pedro Américo aí, que na realidade ele fez o Grito do Ipiranga, né? Essa obra bem legal aí, como você vê que tem todo o contexto, né? Dom Pedro lá gritando, né? Lá em cima. Então, lógico que do seu lado esquerdo você pode ver uma pessoa da comunidade aí, no caso, né? Observando toda a cena. Ele copiou, na realidade, essa obra, né, de uma obra que era uma obra francesa. Na realidade ele acabou copiando, né, essa ideia que era o Napoleão Bonaparte. Então ficou mais ou menos aí uma espécie de plágio, né, só que bem elaborado nesse sentido aí, né. Então o Pedro Américo, galera, ele tinha um traço muito interessante, porque ele trabalhava já nessa questão do realismo, né. Então você pode ver que existe toda uma dinâmica nessa obra, né. Ele consegue centralizar, né, um pouco mais para o lado esquerdo, mas acaba dando uma ideia que nossos olhos vão
Dom Pedro ali. Então ele tenta puxar nisso daí, ele acaba dando um movimento na obra. Então a gente consegue girar os nossos olhos, né? Você começa ali aí do lado esquerdo para o lado direito e assim vai, e você acaba entendendo todo o contexto da obra, enxergando um único ponto ali no meio para mostrar exatamente o que representa a obra, que é o Grito do Ipiranga. É bem legal o Pedro Américo exatamente por esse contexto que ele faz nessa obra, certo? Então, o grande Delacroix também é um artista que eu gosto bastante, que fala sobre essa questão também de guerra, né? Questão de lutar pelo povo, né? Então, uns exemplos aí que eu mostrei para vocês, mas o Delacroix, pessoal, ele entrando nessa questão aí, talvez de luta, né? Nessa questão mais de revolução. Então, Delacroix ele acaba se colocando, né, dentro da obra. Eu não vou falar, não vou chamar, assim como a do Pedro Américo, não vou chamar de guerra, né, mas uma coisa mais de conflito, né? Então o Delacroix ele acaba entrando nesse conflito, mas na realidade não participou desse conflito, mas ele acaba se colocando dentro da obra. Então do seu lado esquerdo você vê um rapaz portando uma arma junto da liberdade, né, guiando o povo. Então esse rapaz do lado esquerdo, provavelmente as pessoas acreditam, às vezes os estudiosos falam que é o Delacroix. Então ele acabou se pintando na obra, né? Ele falou, peraí, eu não estou participando da revolução, mas eu vou dar um jeito aí, eu vou entrar de alguma forma, mas eternizando através da pintura, certo? Então essa obra é bem interessante exatamente porque mostra todo esse contexto, a liberdade, lógico, no centro da imagem, e o Delacroix entrando na cena aí desse conflito aí. Então, já que a gente estava falando, né, do Cândido Lopes, a gente vai voltar aqui para o Cândido Lopes. Então ele iniciou sua carreira artística, pessoal, através do daguerreotipo em 1858 como discípulo e do pintor, né, na realidade, pintor de retrato do Carlos Descalzo. Então, na realidade, ele se dedicou, pessoal, no começo aí da carreira dele, né, na sua cidade natal. Ah, professor, mas o que é daguerreotipo? Daguerreotipo, galera, é uma espécie de máquina fotográfica da época, certo? Aquela máquina bem grandona. Eu vou estar mostrando um exemplo para vocês, acho que vai facilitar melhor para vocês visualizar. Então, na realidade, ele tinha um conhecimento muito grande sobre daguerreotipo, tá? Então, ele, através disso, ele acabou se tornando aí um grande observador de quadros, né? E ele estava sempre interessado aí a documentar, pessoal, o que estava acontecendo, na realidade eternizar, né? E o daguerreotipo ajudava de certa forma, e até mesmo, pessoal, ele fazia alguns esboços no caderninho dele para mostrar o que estava acontecendo. E o daguerreotipo, galera, é uma espécie de máquina fotográfica que acabava capturando, né? Era uma máquina fotográfica da época, mas era bem difícil, porque ela era bem pesada mesmo, e com o tempo, lógico que ela foi diminuindo aí. Por que daguerreotipo, galera? Daguerreotipo exatamente porque recebe o nome de Daguerre, né? O Daguerre foi o cara que inventou essa máquina, que é um francês, certo? Então acabou criando esse nome daguerreotipo exatamente para homenageá-lo. Então, entre 1859 e mais ou menos 1863, percorreu uma pequena cidade da província, pessoal, de Buenos Aires e o sul da província de Santa Fé, tirando grande número de fotografia. Então ele saía por aí com essa máquina e fotografava, né, principalmente essa parte aí da província de Santa Fé, certo? Fazia parte do repertório pessoal dele de registrar, certo? O argentino ele gostava muito de ficar perambulando por aí, tirando fotografia, certo? Então, em 1868, ele se tornou-se amigo do pintor muralista Inácio Manzoni, pessoal, que promoveu nele a ideia de explorar cores e perspectiva, certo? Então, lógico que eu coloquei algumas obras dele aí para ilustrar, né? Acho que alguns comentários aí referente à biografia do artista. Mas eu queria que vocês notassem, pessoal, que ele tinha uma facilidade enorme para desenho. Então, por mais que você olhe assim o desenho e fala, nossa, meu, parece uma fotografia, ele tinha uma facilidade enorme de transformar as pinturas dele em fotografia, porque você consegue visualizar, né, uma espécie de batalha, uma multidão, e ele consegue brincar com a linha do horizonte, né? Ele acaba meio que sumindo com a linha do horizonte entre o céu e a terra, né? Ele fica brincando ali através das fumaças do conflito, e ele tenta brincar com isso daí
mostrando exatamente essa sensação de profundidade e principalmente aí, acho que um termo mais correto é de perspectiva, né? Então provavelmente você vai enxergar os soldados um pouco mais à frente, apesar de não estar definido, você vai enxergar ele um pouco mais definido e conforme vai formando essa perspectiva atmosférica, ela vai sumindo, sumindo e dando essa sensação de profundidade. Então esse artista, galera, ele era muito bom exatamente por essas questões de retratar os conflitos da guerra, certo? Então ele estava planejando, pessoal, uma viagem perfeita para a Europa, né? Quando aconteceu o quê? Pessoal, a Guerra do Paraguai. Então ele alistou, pessoal. Ele foi lá e se alistou, né? E falou, pô, eu vou lutar pro meu país. Então ele mostra várias cenas do conflito, né? Nessa questão. E ele acaba se tornando uma pessoa muito grande lá dentro, exatamente pelo fato dele estar pintando, né? Ô, professor, como assim? Ele pintava, ele fazia alguns esboços, galera. Ele levava, tanto é que isso ajudou ele bastante quando ele foi pintar várias obras mesmo retratando a Guerra do Paraguai, certo? Então, durante todo o tempo livre, pessoal, entre as batalhas, o seu regimento, ele participou de operações ofensivas, né? Ele não participou de operações ofensivas durante esse período. Então, o que ele fazia, pessoal? Então, ele pintou várias paisagens de campos militares. Então, ele tinha esse tempo hábil para ele produzir esse tipo de obra. E as pessoas, galera, em Buenos Aires, elas estavam interessadas aproximar-se da situação de combate. O que estava acontecendo né, na guerra? Então, eles precisavam saber e as pinturas dele ajudou bastante as pessoas a entender isso daí. Tanto é que ele chegou a vender algumas e conseguir algum dinheiro com isso, certo? Então, em batalha no ano de 1866, uma granada, galera, olha só, uma granada cortou parte do seu braço direito. E ele se aposentou na realidade, né? Como uma guerra inválida. Então o que acontece? Ele, pessoal, ele perdeu o braço. Como é que ele ia continuar pintando? Então não tinha como ele continuar pintando. Então a partir do momento que ele perdeu o braço direito, ele falou: não posso continuar pintando, mas eu vou lutar para isso. Então ele foi pintar o quê? Ele foi aprender a pintar com a outra mão, com a mão esquerda. Certo? Então Lopes começou a praticar com a mão esquerda. Galera, você tem noção disso? O cara perdeu a mão e toda a habilidade que ele tinha com a mão direita, ele começou a pintar com a mão esquerda. Então o cérebro dele começou a entender que ele não tinha outra mão e ele precisava pintar. Eu acho que tem um pouco da Anita Malfatti nisso daí. A Anita Malfatti, ela teve uma atrofia na mão. Então, de uma mão, ela não conseguia, pelo fato dela ter essa atrofia, ela aprendeu a pintar com outra mão. Então, lógico que o artista não vai desistir disso daí, jamais. Então, ele foi lá e começou a se aprofundar em técnicas e tudo mais. E ele começou a ter um tempo maior para ele produzir. Tudo bem? Então, ele pintou novamente, então mais concentrado a refletir do campo de batalhas e da guerra do Paraguai. Então, ele teve mais tempo para ele pintar e produzir as suas obras de arte, certo? Então, continuando aqui, galera, em 1887, ele enviou uma carta para o ex-presidente Mitre, galera, que pediu para interceder por ajuda pública. Como assim, galera? Ele estava passando dificuldade financeira, certo? Ele não estava conseguindo vender as obras, enfim. Ele passou por um processo de perder a mão e tudo mais. Então, ele passou por muita dificuldade financeira. Em troca, o que o ex-presidente falou para ele? Tudo bem, eu auxilio você, no caso, mas você vai fazer umas pinturas. E essas pinturas tem que documentar a Guerra do Paraguai. Ele topou, galera. Ele estava no fundo do poço aí, né, como um artista, e ele topou retratar a Guerra do Paraguai, onde ele é conhecido exatamente por retratar guerras, certo? Então, ele veio a falecer, pessoal, no dia 31 de dezembro de 1902. Tem algumas obras dele, essa daqui eu considero, eu não só eu, como alguns estudiosos consideram que é uma das obras mais importantes dele, que é a Reedição Uruguaiana, uma das obras aí que ele retrata todo esse contexto histórico. Eu acho que vale muito a pena você pesquisar sobre essa obra também. E aqui tem alguns exemplos também
sobre algumas obras que ele retrata as cenas de guerra, de batalhas, pessoas morrendo aí do seu lado direito, os soldados levando os feridos, né, o canhão, de toda essa questão, sempre essa fumacinha saindo, né, questão do fogo. Então, foi um artista aí que retratou guerras, né, acabou entrando nesse contexto. Por mais que ele participou diretamente da guerra, né, ele não deixou o lado artístico dele de fora. Pelo contrário, ele falou: eu vou desenhar os meus amigos, eu vou desenhar os meus companheiros. Então ele começou a retratar tudo o que acontecia ali na guerra, e isso o tornou um dos maiores artistas argentinos aí, por estar pintando essas guerras, certo? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aula, né? Foi uma pequena pincelada aí mostrando exatamente sobre esse artista que merece todo o reconhecimento possível. Um grande abraço, pessoal, e até mais.